Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui nós trazemos recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é Me formei, e agora? Eu acho que o mais importante da gente começar aqui é a pergunta, né? O que é se formar efetivamente, né? Chega no final do curso e o que é isso? O que é isso? Eles te dão um diploma, né? Um papel ali que fala, você cumpriu o mínimo esperado, então agora você é um engenheiro. Aí você sai depois da festa, vai lá no CREA, pega a sua carteira e essa carteira fala que você é um engenheiro e que você está apto a fazer qualquer coisa que qualquer engenheiro de 1 ano, 2 anos, 5 ou 50 anos de formado também pode fazer. E eu acho que uma coisa, né, que a gente vê é que muitas pessoas saem, né, terminam, recebem esse CREA, né, essa carteira, sem ter clareza exatamente o que elas querem fazer depois, né? Eu, quando me formei, eu já tinha essa clareza. Na verdade, eu tinha clareza antes de formar, eu já tinha clareza do que eu queria fazer nos próximos 6 anos. É tanto que 1 ano antes de formar, eu já tinha começado a atuar para conseguir seguir este caminho. Então, eu queria fazer mestrado, doutorado fora do Brasil. Então, eu comecei já 1 ano antes de formar, fazer matérias do mestrado, e aí eu já entrei no mestrado porque eu já sabia que existiam bolsas limitadas, já entrei no mestrado com bolsa, e aí 1 ano mais ou menos também antes de terminar o mestrado, já comecei a procurar doutorado fora do Brasil, e aí com isso também eu já entrei para o doutorado com bolsa, com tudo pago, tudo resolvido, né? Num caso totalmente diferente, eu não tinha clareza nenhuma do que eu queria fazer. Então, quando eu formei, eu tinha 2 opções. Eu me apresentei para uma empresa para ser trainee e me apresentei para uma bolsa de intercâmbio. E o que saísse, saía. Eu não estava com clareza, eu não me via, não tinha um futuro claro na minha cabeça. Enfim, um não saiu, o outro saiu, que foi no caso o intercâmbio, e eu fui para fora. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então fui para fora, vendi meu carro, fui pagar passagem, fui gastando com comida, aí vou ver se eu consigo uma bolsa, aí eu vou fazer um mestrado, eu volto para o Brasil. Então o que a gente quer mostrar com essa história, porque no final das contas eu e a Tatiana a gente trilhou o mesmo caminho até o doutorado, né? Mas ela tinha clareza e eu não. Qual dos dois você acha que teve o caminho mais fácil? Evidentemente foi a Tatiana, né? Eu não tive que vender carro, não tive que trabalhar em outras coisas fora do que era o objetivo efetivamente, né? Porque isso, simplesmente pela clareza que eu tive desde o começo de tudo que eu queria. Então eu já fui nos passos, eu tinha dinheiro, bolsa desde o meu primeiro dia. E isso é exatamente o ponto principal do que a gente quer conversar aqui hoje. Né? Existem algumas opções, provavelmente, do que você vai viver a partir desse momento que você está se formando. Então, ou você já está com um estágio e vai pleitear ser contratado pela empresa onde você faz esse estágio, ou você vai buscar um novo emprego, ou você vai pleitear uma bolsa de estudos, né? Uma bolsa de mestrado, provavelmente, ou talvez você vá querer montar a sua própria empresa. Você já parou para pensar a respeito dessas situações? Provavelmente é alguma delas, né? E o importante é que você entenda que independente de qual delas você vá decidir trilhar ou traçar para você, você vai enfrentar várias batalhas. Isso é certo, né? Igual no nosso caso, né? A gente foi fazer mestrado, foi fazer doutorado. É aprender como que entra em edital, né? Ler edital para poder participar dos concursos para pleitear as bolsas, né? Eu que fui fazer, a gente foi fazer fora do Brasil, tem a barreira da língua, né? O idioma que a gente não aprende isso na faculdade, você tem que aprender fora da faculdade, ou você vai aprender só quando você chegar lá no outro país.
E a gente sabe, né? Português não é um idioma que é falado tão amplamente. Então é difícil. Se você quer fazer fora, você tem que saber pelo menos mais um outro idioma. Então é bom você ter essa clareza para poder fazer isso antes. Se você mesmo que você vá ser contratado exatamente na mesma empresa que você já faz o estágio, não é a mesma coisa. Um dia, não é simplesmente um dia depois do outro. Um estagiário não tem as responsabilidades técnicas que um engenheiro tem. E a partir do momento que você é engenheiro, dificilmente o engenheiro que te coordenava vai continuar corrigindo 100% das coisas que você faz. Porque agora você vai colocar o seu nome ali, você vai assinar. Ou de repente, dependendo do tamanho da empresa, né, que você esteja trabalhando, pode ser que era tudo que o dono da empresa estava esperando, que você tivesse um CREA para poder assinar ali e agora a equipe é sua, agora você coordena, né? Agora você é o líder ali. Então o que a gente quer trazer aqui é, você está preparado para esse tipo de coisa, né? Essa situação, essas batalhas a gente vai acabar enfrentando. É só uma das maiores, né? Quem quer montar uma empresa, nossa, aí é que realmente é todo um novo mundo completamente diferente do técnico, né? E que ninguém te ensina na faculdade. E não é só que ninguém te ensina, simplesmente não te dão nem a visão do que pode acontecer. Eu não sei se hoje em dia ainda tem alguma matéria de contabilidade ou alguma matéria relacionada com direito ou com recursos humanos, mas independente de ter tido uma matéria ou não, o importante é que é muito mais necessário, o que você vai precisar é muito mais do que só o que você viu naquela matéria. Então é importante que nesse momento você tenha e busque clareza de duas coisas. Primeiro, aonde você quer chegar, que seria o seu ponto B, e principalmente aonde você está, que é o seu ponto A, porque dependendo de onde você está é que você vai traçar esse caminho aí para chegar no seu ponto B. Então esse é o ponto principal. Você tem que procurar uma clareza do que você quer e de onde você quer chegar. E uma coisa você pode ter certeza, a única coisa que é certa é que existem mudanças. Elas vão estar sempre acontecendo. E isso aí, com isso a gente não quer dizer também que você está condenado, né? Que a partir do momento que você definiu que aquele ali é o seu ponto B e que você vai chegar lá a qualquer custo e não vai ter, né, nenhum desvio no meio do caminho. Se chegar lá no ponto B e você tomar a decisão que não é mais aquilo, você não está condenado a ter que viver aquilo o resto da vida. Procure um novo ponto B e dê passos em direção a ele. Como foi o nosso caso, isso, né? Isso foi o que aconteceu com a gente. Eu tinha total clareza do meu ponto B, fui lá fazer mestrado, doutorado. Depois que acabou, mudei de ideia. Mas eu tive nova clareza de um novo ponto B. Eu queria trabalhar em empresas de engenharia. E aí depois eu tive nova clareza. Eu quero montar a minha empresa. E agora a gente de novo temos uma nova clareza. Novos pontos B. O nosso ponto B agora é estar aqui comunicando com uma câmera, comunicando com você e transferindo esse conhecimento, né? E preparando realmente as pessoas que estão começando na carreira que possam ter mais clareza e que não passem os perrengues, né, as dificuldades que a gente passou aí, porque a gente sabe que muitas dessas coisas não são comentadas. E muitas vezes as pessoas têm que ficar batendo a cabeça nos mesmos postes, né, cometendo os mesmos erros para poder aprender, e vão levar muito tempo para poder, umas mais, outras menos, mas para poder entrar no eixo que queriam, né, que queriam chegar. E é claro, o que você pode fazer, então, né, que vai fazer diferença, né? Nesse mercado. Porque se você está aí disputando esse mercado, você se formou, beleza, você tem clareza do que você quer. Mas tem várias outras pessoas que estão ali, naquele mesmo nível que você. A gente pode até, só fazendo um parênteses aqui, faça um exercício, entre na internet e pesquise quantas faculdades de engenharia tem no Brasil, quantos engenheiros se formam por ano.
E some a isso todos os engenheiros que já estão no mercado. Então, esse é o seu mundo, é esse mundo onde você vai entrar numa concorrência. Independente se você está procurando um emprego numa empresa ou se você vai montar a sua própria empresa ou se você vai pleitear uma bolsa de estudos. Esse é o universo onde você vai ter que lutar para conseguir seu lugar ao sol. Isso é o fato. E essa diferença, né, o que vai fazer a diferença para você, então, não é nem se você veio da faculdade X ou da faculdade Y e tal, porque todas as pessoas que vieram lá da faculdade X, que de repente é a faculdade boladona lá, ótima e tal, na faculdade boladona também tem as pessoas ruins. E a faculdade Y, que não é lá das melhores e tal, dentro da faculdade Y também tem as pessoas que são tecnicamente boas, né? Mas só aquela nota ali, aquilo primeiro que aquilo não tá lá no seu CREA estampado, de onde você tá vendo. Não, você tem um CREA com um número. Com um número. Como de todos os outros milhares de engenheiros que se formaram nesse ano. E o que vai te mostrar essa diferença, né? Quem você é, independente de onde, de qual faculdade você veio, no caso de uma entrevista, ou no caso na hora de que você montar a empresa, na hora que você começar a mostrar a sua empresa para as outras pessoas, na hora que você for entrar pleitear uma bolsa, você tem uma entrevista normalmente nessas situações de bolsa, de mestrado, doutorado, etc. Então, na verdade não são esses técnicos, né? As respostas técnicas, porque todo mundo que tirou 90, todo mundo que vem da faculdade X e tirou 90 na matéria tal, é tecnicamente igual, certo? Uhum. Mas como vai fazer a diferença então? É como você se porta na entrevista, é como você se comunica, é você ser íntegro com você também, né? Na hora da entrevista é quando o rótulo cai. Ou quando você reafirma o rótulo, se é que isso serve para alguma coisa. Se, por exemplo, você veio de uma baita universidade e chega na hora da entrevista, você está super preparado para a entrevista, responde absolutamente tudo o que a pessoa de recursos humanos ali queria ouvir. A sua expectativa é que ela te contrate. Mas pode ser que provavelmente, exatamente pelo fato de você ter todas as respostas na ponta da língua, é que ela não te contrate. Porque ela está vendo que por trás dessa perfeição tem alguma coisa que não quadra. Que está estudada, né? Que está estudada e que, na verdade, quem está respondendo ali não é você. Né? É uma questão assim, você não está sendo fiel a você mesmo. E isso pode ser muito prejudicial. E hoje o pessoal de recursos humanos sabe muito isso. Eles não querem contratar a pessoa que tem exatamente todas as respostas. Eles querem saber principalmente quem é que eles estão contratando, para saber se aquela pessoa vai estar de acordo com o posto que ela vai ter que cumprir ou não. Existia, né, antigamente, muitas dicas de como responder ao entrevistador e responda A ou B de acordo com a pergunta que ele fizer. Mas o que a gente dá, a gente não é de recursos humanos, mas o que a gente dá de dica, na verdade, tanto como tendo sido entrevistados, como tendo entrevistado pessoas para trabalhar para a gente, é que você seja íntegro a você. Numa entrevista, tenha respeito ao entrevistador, obviamente, mas não responda que você gosta de ter um horário rígido, por exemplo, se você não trabalha bem com um horário rígido, se você trabalha bem com um horário flexível, responda aquilo que é de você. É melhor que não te contratem do que te contratem para um posto que não quadra com você. Um outro exemplo muito bom também é que não é questão de moda, né? Mas todo mundo sabe que é necessário trabalhar em equipe. E tem pessoas que não trabalham bem em equipe, são ótimos profissionais, mas eles são ótimos profissionais trabalhando sozinhos ali com o computador dele, dando o resultado deles, fazendo as análises deles, sem ser no meio de uma equipe muito grande, né? De repente ele sozinho ou ele com a equipe reduzida. Se a pessoa que vai te contratar, você responde para ela que adora trabalhar em equipe, que você se dá super bem com todo mundo e não é verdade, isso nos 2 primeiros dias já vai ser notado. E aí o objetivo que eles tinham para um determinado posto, você não vai conseguir cumprir.
frustra a empresa que te contrata e frustra você também. Então, é melhor até para sua autoestima que você não seja contratado para um posto que não é para você, do que você seja contratado e uma semana depois você está na rua. Não, e tá tudo bem com isso, com a forma de ser de cada um, se esse é seu estilo, se não é seu estilo. O importante é você ter clareza de qual é o seu perfil e de que tipo de posto você está pleiteando. Né? Se você quer realmente coordenar uma equipe, você está preparado para isso, ou de repente você quer coordenar uma equipe, não está preparado, tem clareza disso e você vai se preparar para isso. Porque esse é exatamente o próximo passo, né? Que você se prepare, que você desenvolva outras habilidades que efetivamente vão te levar para o próximo passo. Porque é o que a gente já falou, não é só o técnico que vai te levar para o próximo passo. Porque o técnico, todas as pessoas que formaram na mesma faculdade que você e tiraram as mesmas notas que você, tem teoricamente o mesmo nível técnico que você. Então, o que vai fazer você se diferenciar são essas outras habilidades, outras coisas de fora, né? Comunicação, né? Liderança. Marketing, né? A gente está vivendo num mundo digital, a gente está aqui agora conversando com uma câmera. Qual é a sua facilidade para se comunicar com uma câmera? Eu posso te afirmar, é super esquisito isso. De repente, para você que está ouvindo aí agora, o cara está conversando comigo. Mas pensa que na hora que a gente está fazendo isso aqui, não tem ninguém aí. Tem só uma câmerazinha com uma luzinha acesa e uma bolinha para onde eu estou olhando agora, que provavelmente é para dentro do seu olho. Então isso é uma habilidade, isso a gente desenvolve com o tempo. Se a gente treina, os primeiros vídeos que a gente fez, né? Esse canal aqui não é o primeiro canal que a gente criou. Os primeiros vídeos que a gente fez são tristes. São vergonhosos. Mas a gente vai desenvolvendo as habilidades. E o importante que a gente quer dizer com isso é que exatamente por trás dessas outras habilidades é que está o seu sucesso. Por trás dessas outras habilidades é que está o caminho que vai te levar para o seu ponto B, de forma mais ágil, de forma mais rápida. E isso faz muita diferença. E a gente tem alguns exemplos que a gente pode dar aqui, principalmente com relação ao esporte, porque eu gosto de dar exemplos de relação ao esporte, porque as pessoas acompanham e tal. E eu quero citar aqui dois profissionais do esporte. O primeiro é o Pelé. O rei do futebol, o melhor jogador de todos os tempos, da história. Uns podem questionar, outros não, mas enfim, é um cara que era muito bom. E ele era o mais rápido? Provavelmente não. Ele tinha o chute mais potente? Provavelmente não. Ele, era o que corria mais tempo, né, no campo? Talvez também não. Mas uma coisa que é incontestável e que todos os profissionais falam a respeito dele é que era o cara mais inteligente. Era o cara que conseguia prever a jogada 2 ou 3 passos antes dos adversários. E isso fazia com que ele se destacasse no global. E os outros jogadores eram apenas jogadores. É claro que o Pelé veio de uma época, parênteses aqui, que tinham ótimos jogadores. Mas era um cara que se destacava principalmente pela sua inteligência. Ele tinha uma visão, né? Ele enxergava o todo, né? E não só a bola que está ali. E com isso ele conseguia fazer essa previsão de quem está ali, o tempo que vai demorar para chegar. Uma coisa que falam muito sobre ele é a forma como ele cabeceava e que todo mundo elogiava muito isso. Mas que poucas pessoas sabem que o pai dele colocava ele no final da tarde para ficar cabeceando bola contra o sol durante 1 hora, 2 horas. Sabia disso? Não, isso eu também não sabia. Mas é verdade. Isso veio de um treinamento. Não é que o cara era nato e pronto, né? Quem tem habilidade da comunicação nem sempre tem habilidade nata. Essa habilidade é treinável, como qualquer outra habilidade. E outro cara que eu gostaria de destacar aqui é o Nelson Piquet, que foi um baita piloto, né? Campeão de Fórmula 1, e ele tinha uma coisa que era muito diferente de todos os outros pilotos daquela época. Era um cara que entendia extremamente de mecânica. Era ele que arrumava o carro dele? Provavelmente não, mas ele era um cara que tinha sensibilidade de transmitir para os mecânicos toda a informação necessária para que eles conseguissem afinar o carro dele o melhor possível.
E ele sabia exatamente o que estava falhando, aonde estava falhando e como ajustar aquilo ali. Então isso dava para ele um diferencial muito grande, que fez com que ele fosse o cara que foi, né? E se a gente for buscar assim, várias outras pessoas, vocês vão identificar que por trás do foco principal delas, né, no caso nosso aqui é engenharia, pessoas de sucesso, elas têm outras habilidades. E tem sempre uma coisa que eu gosto de perguntar, que é o seguinte: procure e me fale se você conhece algum engenheiro técnico que seja milionário. Puramente técnico. Puramente técnico, aquele cara que formou na faculdade, trabalha como engenheiro em uma empresa e é milionário. Dificilmente você vai encontrar. Não estou falando que não tenha, mas dificilmente você vai encontrar. Então você tem que pensar que os engenheiros que hoje você pode encontrar que sejam milionários, pode procurar que por trás da parte técnica da engenharia tem um perfil de um empreendedor, tem um perfil de líder, tem um perfil de um grande comunicador. Exatamente. Não é isso? Outras coisas tem. E é claro, né? Você pode não querer desenvolver essas outras habilidades. Eu não tenho nato e também não quero desenvolver. Então, se eu não desenvolver essas outras habilidades, o que vai acontecer? Olha, você vai continuar ali trabalhando naquele feijão com arroz, fazendo a mesma coisa de sempre. E se você virar e falar assim, beleza, mas é isso que eu quero continuar apertando o botãozinho do computador todos os dias, o mesmo botãozinho, porque eu sei que é isso que tem que ser feito. Tá tudo bem, tá tudo ok, mas tenha clareza de que é isso que você quer, né? Porque o mercado é esse, é um mercado que está competitivo. A gente está vivendo aqui um momento bem difícil da engenharia, assim como o momento que a gente formou, e eu não sei se talvez tenda até a pior, porque até fazendo mais um parênteses aqui, você deve ter observado que a gente está num ambiente bem diferente, né? A gente está começando agora o podcast, mas então esse aqui não é um ambiente que normalmente a gente faz a gravação, mas é porque hoje é dia 26 de março e a gente está isolado, né, por causa da questão do coronavírus e a gente... É um momento que tem muita incerteza e que a única certeza que a gente tem é que haverão mudanças, né? Haverão mudanças na engenharia. E que o mercado tá todo bagunçado. E olha que a gente não tá nem a gente tá uma semana de isolamento, né? Tá uma semana todo mundo isolado. E a certeza que a gente tem é isso, vão ter muitas mudanças. Para a engenharia, de repente, podem ter boas mudanças? Pode, de repente cria-se, né, a consciência, e não só a consciência, mas começa-se a atuar, a construir mais hospitais, a melhorar a rede de saneamento, porque salta à luz, né, todos esses problemas quando tem essa pandemia, que a gente tem déficit de tudo isso. Então, de repente, vai até ser um momento bom para a engenharia, por que não, né? Mas não tem nada garantido. A única coisa que a gente sabe é que vai ser diferente. Pode ser pior do que já estava também. Com relação ao mercado, com certeza ainda vai passar uma dificuldade até melhorar. De resolver. E muita gente, já temos muitos desempregados nesse momento, principalmente na área da engenharia. Tava aí com uma luz no fim do túnel que esse ano ia dar uma melhorada e agora a gente está passando por isso. Então, qual é o reflexo que isso vai dar no nosso setor nos próximos 2, 3 meses? A gente não sabe. Agora, o que a gente tem certeza e o que a gente tem clareza é que a pessoa que tiver melhor preparada, a pessoa que tiver com mais visão de que ter outras habilidades além das habilidades técnicas vai ser melhor, vai ser mais reconhecida, vai ter mais oportunidades ali na frente. Inclusive aquela que estiver mais preparada emocionalmente, né, para poder viver todo esse período. Porque tem pessoas que durante esse isolamento vão conseguir trabalhar tranquilamente de casa, sossegado, porque tá tudo bem. Tem gente que vai pirar, né? Então quem tá melhor preparado, né, emocionalmente, também vai conseguir passar melhor por todo o processo. Todo esse processo. É uma questão de equilíbrio, né? Tem uma teoria das múltiplas inteligências
E duas das inteligências, que a gente pode até comentar mais para frente as outras, mas duas que são principais, é a inteligência interpessoal, né, que é a inteligência de como eu me relaciono com você, de como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, né, com a questão da empatia e tudo isso. E a outra inteligência é a inteligência intrapessoal, que é como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me reconheço e quais são as coisas que eu tenho que fazer para que eu esteja sempre em equilíbrio e sempre avançando, sempre cada dia sendo melhor do que o eu do dia anterior. Essas inteligências são fundamentais e vão fazer toda a diferença nisso que a Tatiana falou. Imagina como as pessoas vão sair, de repente, a gente não sabe, de 30 dias, 40 dias, 60 dias de isolamento. Lá na Espanha eles estão há 30 dias já. E aqui a gente não sabe. Realmente a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar. A gente só sabe que, né, notícias iniciais eram tipo, né, de escola, da escola da nossa filha. A primeira notícia era 3 dias parado. Depois já veio logo em seguida, nem tinham começado os 3 dias parados, já era que ia ser até o final do mês de março. Mês de março não chegou no final e a gente já tinha recebido a notícia de que é por tempo indeterminado. Então a gente não sabe, né? Então extrapola isso agora, por exemplo, a um cronograma de uma obra que estava em andamento já. Como que o proprietário da obra vai atuar com relação ao engenheiro, talvez a você, ou talvez a empresa, né? Ou talvez para a empresa para quem você trabalha, que você reacione. Não, que você reaja. Perdão, reacionar. Em espanhol. É em espanhol, que você reaja. A gente já sabe que no mundo da engenharia as cobranças de tempo, de prazo, de cronograma são absurdas. E agora pode ter uma tendência de que sejam cada vez mais. Como que você vai reagir com relação a isso? Você está preparado, né, psicologicamente para isso? Na faculdade de engenharia não te prepararam para isso. Não, você tinha no máximo uma cobrança ali de dia de prazo entrega de de trabalho, prova, entrega de trabalho, coisas desse tipo. Mas isso nem se compara com a pressão de cobrança de mercado, de prazo de entrega de trabalho. Então a forma como você reconhece essa situação e reage com relação a ela é uma das coisas que vai fazer a diferença. E são essas habilidades que a gente está comentando, que você precisa cada vez mais ir desenvolvendo. E qual que é o melhor momento, então, para você começar a desenvolver essas habilidades? Poxa, aproveita, né? Se está no final de curso de faculdade, você está estudando ainda, aproveita que a faculdade está parada, né? Comece a desenvolver essas habilidades, comece a estudar, comece a buscar outras coisas, né? Você é recém-formado, provavelmente, se você já está trabalhando, recém-formado está trabalhando, você também deve estar trabalhando num sistema diferente, né? Um sistema de estar trabalhando mais home office e tal. Pegue as folgas que você tem, porque quando você trabalha home office, você acaba conseguindo você controlar melhor os seus horários. Vai ler alguma coisa sobre liderança, vai assistir vídeos, né, como os nossos, sobre desenvolvimento pessoal, comunicação. Comece a se desenvolver nessas áreas. Aproveite o período ruim que a gente está vivendo para poder se transformar também. Né? E é agora, né, que muita gente fala assim, amanhã eu começo, depois eu começo, né? Qual que é o melhor dia para começar uma dieta? Hoje. Não, que normalmente as pessoas... sempre segunda-feira. Sempre na segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Mesmo que seja terça-feira de manhã, vai começar só na segunda-feira, semana que vem. Aí chuta o balde no final de semana, né? Na segunda-feira eu começo. Aí na segunda-feira, mas é porque eu tenho que trabalhar. Aí o engenheiro que vai trabalhar, né, não tem tempo de comer direito, então come qualquer porcaria e vai assim. Então isso é uma questão de você ter uma decisão. Decidiu que é agora que você vai começar, então é agora. Só de você começar a pensar a respeito do que a gente está começando aqui, poxa, já é um passo, né? Só de você ter essa visão, porque eu acho que no final do curso, e eu lembro disso, a gente fica tão embriagado, que eu não estou falando da festa de formatura, a gente fica tão embriagado, né, com a alegria de ter ali, agora eu sou engenheiro, tenho CREA, que a gente não consegue enxergar as outras coisas.
E aí quando a gente vai para o mercado a gente toma muita pancada. Então comece a pensar nisso, né? Comece a pensar e a se planejar. O que você vai fazer? Então a gente queria encerrar hoje aqui deixando algumas coisas para você pensar. Né? Aonde você está? Né? Qual que é o seu momento? Aonde você está? Qual que é o seu ponto A? Aonde você quer chegar? Qual que é o seu ponto B? Tenha clareza de onde você quer chegar. E pense também, de acordo com esse ponto B, aonde você quer chegar, falando numa linguagem de engenharia, né? Quais são os softwares que você gostaria então de implantar na sua cabeça, né? Instalar no seu sistema, Né, que vão te ajudar nessa jornada. É liderança, é comunicação, é empreendedorismo, finanças, contabilidade, marketing e vários outros, né, que não são da engenharia, mas que são muito necessários na vida do ser engenheiro. Então pensa nisso, pensa no seu ponto A, no seu ponto B, aonde você quer chegar, quais são os recursos que você vai colocar aí para poder te ajudar nessa trajetória e depois a gente encontra no próximo vídeo para conversar um pouco a respeito. É isso aí, sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até a próxima. E até a próxima.